Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Blumcast. Como eu sempre digo no começo de cada episódio, eu quero que você saia daqui cheio de insights, eu quero que você saia daqui cheio de ideias, que você saia daqui encorajado para começar algo que você está há tempos aí pensando na sua cabeça. E eu tenho certeza que esse papo vai ser maravilhoso, tanto para a gente que está aqui, quanto para você que está ouvindo, assistindo. Eu tenho certeza disso. E a nossa convidada de hoje é a Cristina Mello. Vou pedir para ela se apresentar aí para vocês. Olá, boa tarde. Meu nome é Cristina Mello, sou escritora há quase 8 anos. Moro no Rio de Janeiro e queria agradecer a Yasmin por esse convite. Achei incrível, é uma experiência nova para mim. Então, sintam-se todos abraçados. Bom, para a gente começar a entrar na Cristina escritora, a gente precisa conhecer um pouco da Cristina leitora, né? Porque eu sempre, quando eu entrevisto alguém assim que trabalha com escrita e tudo mais, eu sempre falo que sempre tem um antes, né? Sempre tem esse crescimento da pessoa se descobrindo primeiro como leitor e depois como escritor. Eu queria saber como é que foi para você, né? Desde pequena você foi incentivada à leitura? Foi algo que foi surgindo na sua vida aos poucos? Então, eu sou leitora desde pitititinha, né? Eu sempre fui daquela aluna de frequentar muito a biblioteca da escola. Eu não tinha muito incentivo de leitura dentro da minha casa, porque a maioria, assim, da minha família não curtia muito leitura. Mas isso é uma coisa já que veio em mim, fui incentivado muito por professores. Desde pitititinha eu sempre tive muita curiosidade por outros universos, né? Por outras, eu sempre fui muito tímida, então os livros para mim eram uma forma, né, vamos falar clichê, de viajar mesmo por outros universos, de conhecer novas perspectivas, novas histórias, então isso sempre foi uma coisa muito particular minha, né, eu sempre fui boa aluna, e eu era daquelas alunas que pegava, né? Na minha época, eu venho de ensino público, então, na minha época, o ensino público, graças a Deus, funcionava. E a gente tinha uma biblioteca enorme no colégio, então eu pegava livros para levar para o final de semana, desde, assim, de primeiro ano, né? Quando eu fui aprendendo a leitura, então eu já me apaixonei. Desde lá, eu nunca mais parei. Claro que a gente tem fases da vida, trabalho, faculdade, essas coisas, a gente precisa mudar um pouquinho o foco, mas eu sempre estou com alguma leitura. Legal. E como que a escrita surgiu na sua vida, né? Porque eu digo por mim, assim, assim como você, eu fui incentivada a leitura, assim, desde pequena, então eu leio desde pequena, mas para mim nunca foi algo assim, tipo, eu sempre gostei muito de ler, mas para mim nunca se tornou uma questão, assim, escrever e tudo mais. Às vezes até tenho aquelas ideias de, tipo, nossa, isso seria uma história legal, mas nunca veio naquela coisa, tipo, nossa, vou escrever. Como que a escrita surgiu para você, né? Foi algo natural? Foi algo que, não sei. Me conta aí a sua história com a escrita. Como eu falei, eu sempre fui uma menina muito tímida, de pouquíssimos círculos, né, sociais. Então, a escrita sempre serviu para mim como uma forma de desabafo, né? A gente vem dos diários, vem dos caderninhos, sempre criei pequenos textos. Quando eu estava triste com alguma coisa, eu desabafava ali. Criava também cenários, né? Historinhas, romancezinhos, coisas que sempre era eu e a escrita, eu e as palavras. E, graças a Deus, também sempre fui muito boa em redação, sempre amei fazer redação. Então, assim, era uma forma mesmo, a escrita para mim sempre foi uma forma de desabafo. E aí, nunca me imaginei escritora, nunca, não era um objetivo de vida meu ser escritora, né? Tinha minha vida, minha carreira, e aí aos 30 anos eu resolvi escrever meu primeiro livro, mas nunca com o intuito de publicar ou ser escritora, foi algo que aconteceu. Eu digo que a escrita, que os livros realmente me escolheram.
você falando sobre isso, tem bastante em comum, assim, com a maioria das coisas que eu já ouvi sobre isso. Recentemente saiu um episódio com a Letícia Doss, que ela é escritora também, ela está começando aí nesse mundo dos livros, ela publicou o livro dela, acho que há um ano atrás, uns 2 anos atrás, e ela falou exatamente sobre isso, sobre essa questão da escrita ser para ela esse lugar de refúgio, esse lugar, tipo assim, que começa naquela coisa, tipo assim, eu não quero nem que ninguém leia, sabe? É realmente um negócio só para mim, e que depois você vai vendo... Os textos antigos, assim, nunca ninguém leu, nunca, nem meu esposo. Então, ninguém nunca soube desse outro lado meu, então era uma coisa que era só minha mesmo, era o meu mundinho, o meu particular ali, né? A minha mãe sabia que eu tinha meus caderninhos, mas ela também sempre respeitou esse meu espaço, e era uma coisa minha, assim, sabe? Se eu estava alegre, eu ia lá desabafar, se eu estava feliz, eu ia lá desabafar, então isso sempre foi um refúgio mesmo. Uhum. E como foi que a escrita se tornou realmente parte da sua vida? Você falou, não, agora eu quero que as pessoas leiam aquilo que eu estou escrevendo. O que virou a chavinha na sua cabeça que você falou assim, não, agora eu vou começar a escrever de verdade, eu vou mostrar isso aqui que eu estou escrevendo para as pessoas? Então, na verdade, viraram essa chave em mim. Né? Aos 30 anos, assistindo... Deixa eu fechar a janela aqui, porque o vizinho resolveu mexer com obra agora, na hora da nossa entrevista, e aí o som vai vazar. Aos 30 anos, eu assistindo ao noticiário local, porque eu sempre fui muito ligada em notícias, em acontecimentos, eu gosto, né, de estar sempre inteirada. Eu, no intervalo do trabalho, assistindo uma matéria no jornal local aqui, uma situação específica que já vinha sendo recorrente, que eram as mortes de policiais militares, pelo simples fato de serem policiais, né? Eles estavam... E, infelizmente, esse quadro, isso foi em 2014, esse quadro ainda não mudou, permanece. E ali, naquele momento, veio toda a história dos meus protagonistas na minha cabeça. E aí eu não sei te explicar exatamente como foi esse start de eu sentar no computador e começar a escrever. Eu sei que eu comecei a escrever e aí eu escrevi 3 capítulos. Para mim, ia ser uma coisa que ia ficar guardada na gaveta. Eu não tinha intenção nunca, Deus me livre, eu sei, né? Eu já vivia nesse mundo literário como leitora e eu jamais tive a audácia de querer ser uma escritora. Então, meu esposo leu, meu esposo, além de meu esposo, ele é muito meu amigo, a gente é muito parceiro. Ele leu e ele ficou encantadíssimo, assim. Ele falou, não, pelo amor de Deus, continua. E aí eu tenho 3 amigas que são muito minhas amigas. E aí eu passei para elas, eu falei, tá, você é meu marido, então tudo você vai achar bacana. Aí eu passei para essas 3 amigas e elas, cadê, tem mais? Pelo amor de Deus, manda mais. E aí também eu nem sabia o que era beta, o que não era beta, e eu fui. Em 4 meses eu concluí o livro, e foi um livro bem grande, que é o meu primeiro livro, A Missão Agora é Amar, né? Deu quase 500 páginas em Word, então eu conseguia ir driblar minha filha petititinha, a escrita, o trabalho, e saiu. E aí pronto, eu falei, concluí mais uma etapa da minha vida, que é... plantar uma árvore, eu já tinha plantado, já tinha tido filho, já tinha escrito um livro, então estava ótimo, né? São as 3 regrinhas que você tem que fazer na sua vida. E aí eu fui e falei, não vou, tá tudo ótimo, ninguém precisa ler isso, apesar das meninas terem amado, querendo mostrar, meu marido... E aí meu marido pegou e começou a mandar para editoras o original, sem eu saber. E aí eu só comecei a receber os e-mails, né? Algumas editoras querendo publicar a história, e foi assim que até hoje eu tô. E foi assim que foi meu start para ser escritora, e hoje eu vivo integralmente para a escrita e não consigo mais me ver sem fazer outra coisa. Uhum. Nossa, muito bacana isso. E legal saber que pessoas ao seu redor, né, que te ajudaram a ver isso em você. E é muito engraçado, né? Mas é que às vezes a gente não confia, né, naquilo que a gente produz, naquilo que a gente faz. Sim, até hoje. As minhas betas, eu tenho 3 betas viraram amigas, né, de confiança mesmo. E elas falam para mim, cara, você tem que confiar mais. Eu sempre acho que tá ruim, eu sempre acho que
não, ninguém vai querer ler, e aí quando vem aquele feedback, né, da pessoa, me emocionou, isso para mim é sempre como se fosse, ainda hoje, eu falo que quando virar essa chavinha que não me emocionar mais, para mim não tem mais sentido, porque eu realmente acredito, assim, eu escrevo por amor mesmo, sabe? Eu amo a literatura, eu amo o que eu faço, e eu sempre, em toda a minha vida, eu precisei estar apaixonada pelo que eu estava fazendo. Eu acho que quando virar de vir uma resposta de um leitor para mim, aquilo não me emocionar como se fosse a primeira vez, eu acho que já perde o sentido da coisa, sabe? Uhum. E eu acho que uma das coisas mais importantes que você falou sobre isso é sobre ter pessoas ao nosso redor que acreditem até mais que a gente, às vezes, né? Porque eu tenho certeza que se seu marido tivesse barrado ali na hora e falado assim, ai, nossa, que horrível, você nunca teria, continuado. Né? Isso é muito importante, né? Eu digo isso para muitas amigas, até escritoras, a gente conhece até histórias de pessoas que infelizmente se separam porque estão escrevendo um romance erótico e o marido não aceita. Eu digo que meu marido até me beta, né? Ele até me dá opiniões, não, tá bom assim, não tá. E eu sempre falo que o apoio dele para mim, assim, o primeiro dom que Deus me deu, né? Que eu acredito que isso vem de Deus. E o apoio dele, que foi o primeiro apoio que eu tive, porque se ele é aquele tipo de cara, igual um desses caras que pega, nossa, pelo amor de Deus, com certeza eu teria, não que o homem ele tem esse direito, que eu acho que a gente não deve deixar isso na mão de ninguém, né? Mas por eu nunca ter me visto naquele lugar, né, de escritora, não ser uma coisa que eu almejava, provavelmente eu teria seguido com a minha vida e deixado aquilo na gaveta. Verdade. Você falando, é uma questão assim que realmente, mas eu acho que assim, quando realmente envolve casamento e tudo mais, né, tipo, é alguém, tipo, é a pessoa mais próxima que você tem na sua vida, né, então você realmente tudo, né, Sim. Parceiro de vida. Sim, você confia muito nessa pessoa, mas muito legal ver essa questão. Então aí, gente, já está aí a primeira lição para vocês desse episódio. Se rodeie de pessoas que acreditam em você até mais do que você acredita em você mesmo. As minhas amigas e o meu esposo acreditam em mim até mais do que eu mesma. Eu sempre falo isso, que se não fossem eles acreditar, né? Porque a gente quando está escrevendo, eu acho que é natural do ser humano, né? A gente fica muito insegura. Né? Será que é isso mesmo? Pelo menos eu sou assim, né? Eu não me acho a melhor escritora do mundo, tenho muita coisa ainda para caminhar, para aprender, e todo dia para mim é um aprendizado, todo dia eu aprendo alguma coisinha, e eu acho que quando a gente se coloca num lugar de não tenho mais nada para aprender, já sei tudo, a vida não tem mais sentido. Então, todo dia a gente tem alguma troca, algo para aprender, então a gente tem que estar nesse lugar de aprendizado sempre. Né? Então, se não é isso na minha vida, eu acho que já teria parado, com certeza. Agora vamos começar a falar um pouco de Missão Pop, porque eu comecei a ler o primeiro livro, eu não terminei, acho que eu estou em 54%, alguma coisa assim do livro, e eu gostei muito. Logo no começo, assim, quando eu vi que o tema principal assim, seria essa questão da violência, né, contra os policiais e tudo mais, eu achei super bacana, porque primeiro é algo que você consegue realmente se colocar naquilo, né? Eu acho que esse é o mais legal da literatura nacional, é porque vai falar de coisas que você está acostumado a ver no seu país, né? Às vezes quando você está lendo algo de outro país, às vezes a realidade não bate tanto, porque você não está vivendo aquilo, mas quando a literatura nacional te traz para esse lugar de realmente olhar para aquilo que está acontecendo na sociedade, aquilo que está realmente acontecendo, e quando eu vi que o tema principal seria esse, eu falei, caramba, é muito legal, porque primeiro que as pessoas não falam muito sobre isso, né, os noticiários, eles, por mais que eles falem uma vez ou outra, eles não trazem luz, né, para isso. Eu digo isso por ser estudante de jornalismo, né? Então é um dos temas assim que a gente não vê muito falando, e eu acho que foi ano passado que eu vi algumas matérias a mais sobre isso, mas você nunca vê aquela coisa de realmente se aprofundar, de ir atrás das famílias e o que está acontecendo, né?
sobre isso, e no seu livro você traz bastante conteúdo, né, sobre isso. Como que foi essa sua pesquisa para escrever, né? Porque eu sei que não é só escrever, mas existe uma pesquisa por trás, existe conhecer projetos e pessoas que passam por isso para você ter mais solidez até para escrever, né, sobre o assunto. Sim, com certeza. Eu acho que além da inspiração que você vem, que eu nunca, até hoje, né, eu tô terminando meu 14º livro e meu 14º livro, e eu ainda nunca escolhi enredos. Enredos sempre me escolhem. Então, quando o enredo te escolhe, que foi como da Missão Agora é Mar, que era para ser um livro único, e vai se transformar em 6 livros, né? A gente precisa entrar com a técnica também, né? Não basta só ter a emoção, a gente precisa ter a técnica e o conhecimento. Então, a gente tem que ir, sim, atrás de informação, estatísticas, se colocar no lugar daquelas pessoas. E como você disse, infelizmente, a mídia hoje, na maioria das vezes, o policial militar... Eu sou do Rio de Janeiro, então aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, a mídia é massacrar o policial militar. Né? A gente só vê o lado ruim, às vezes, na mídia, dificilmente a gente vê o lado bom, e o que me chamou muita atenção era como é o outro lado, o lado humano, né? Fora da farda, porque a gente sabe que, infelizmente, problemas a gente encontra em todas as profissões. Eu não estou aqui para dizer que não existe corrupção nem na polícia, em qualquer outro lugar a gente sabe que existe, mas eu estou para falar aqui daqueles profissionais que realmente acreditam na profissão, que amam a profissão e que saem todo dia de suas casas, deixando sua família, esposa, mãe, pai, filho, né, para defender aquela farda, e é a pessoa que vai se colocar na frente de um tiro por uma pessoa que ele nem conhece. Então, é esse tipo de situação que eu quis mostrar nos livros, e aí a gente tem que se aprofundar, não tem jeito, pesquisar, amigos. Aí eu construí, graças a Deus, boas relações de amizade, fui perguntando a um, perguntando a outro, isso aqui é possível, isso acontece, como é que não é, né? Então eu acho que é você realmente procurar, você como uma futura jornalista, saber que a gente precisa pesquisar sempre os dois lados, ou vários lados, para que a gente chegue na verdade da situação. Então, os meus livros eu sempre procuro passar a verdade. Do lado, claro que a gente não, como o tema é romance, a gente romantiza, né? Tem as cenas de romance, mas todos os livros ali, se você procurar, ele vai ter um tema central, uma mensagem que eu quero passar. E foi isso que aconteceu. E para isso a gente precisa de muita pesquisa, não tem jeito. Uhum. Você falando sobre essa questão dos dois lados, foi algo que eu realmente percebi, assim, porque eu digo de mim mesmo, por não ser algo que eu tô sempre vendo e pensar, né? E aquela coisa, né? É porque às vezes a gente é muito distante, né, das situações. A gente olha para algo como se aquela coisa, né, de preto e branco. A gente não olha que existem nuances dentro daquelas situações. Então, essa questão dos dois lados, né, de que tipo assim, o cara tá indo lá, ele tá deixando a família, ele tá deixando a casa e tá indo realmente cuidar de pessoas que ele nunca conheceu na vida. Ele tá, tipo, se abdicando de várias coisas, né? Até a questão salarial, né? Porque eles não ganham o suficiente para fazer isso pelo tanto que eles se arriscam, né? E aí, tipo, pensar que além de trabalhar, eles ainda têm que ter um segundo trabalho, e normalmente é com segurança, para conseguir que a renda... Também se arriscam, né? É você trabalhar o seu lado empático o tempo todo. É você se colocar, né? Você como escritora, quando você quer abordar certas situações reais, você precisa trabalhar o seu lado empático, você precisa colocar. E antes de eu escrever, eu não tenho... Assim, meu marido não é policial. Ele escreveu porque o marido dela é policial, ela vivia isso dentro de casa. Não, eu não vivia isso dentro de casa. E até então, vinha essa primeira cena no telejornal que eu assisti, eu ainda não tinha parado, como a maioria das leitoras que me procuram e falam para mim, Cris, hoje eu passo na rua e eu enxergo o policial de uma outra forma. Então, até esse start em mim, né, e eu sou uma pessoa que eu me considero muito humana, né, mas até esse start em mim, eu passava por um policial e realmente eu nunca me questionei. Caramba, para ele estar aqui, o que ele teve que abdicar para ele estar aqui
né? Quantas horas ele está parado ali com aquela viatura, né? Quantas coisas não estão acontecendo, mas ele tem que estar ali cumprindo o serviço dele. Então, assim, é você mesmo trabalhar esse lado empático. Eu acho que os livros, eles tiveram essa importância de fazer o leitor. Ele tem dois lados, o meu livro. Eu recebi algumas mensagens agora, depois da Bienal do Livro, inclusive uma foi de um casal de policiais, né? Que me mandaram a mensagem, que foram lá na Bienal para me conhecer, tudo. E aí o policial estava muito sem graça, e aí a namorada, acho que não sei se era noiva ou namorada, me mandou uma mensagem parabenizando, que ela nunca tinha visto ninguém realmente retratar a polícia como ela é, retratar o policial como realmente é de verdade. Então, ela me passou uma mensagem muito emocionada, que o noivo dela ficou muito emocionado também a me conhecer, ao ler o livro, tal, porque a gente passa com... É uma narrativa simples, não é uma narrativa complexa, né? As palavras são bem simples, sinônimos simples, a linguagem habitual do dia a dia, que não é dificuldade para ninguém. E aí, quando vem essas mensagens, ou que se sentem representados, ou que pessoas como eu, como você, que nunca tiveram essa vivência, me dizem, hoje eu realmente enxergo o policial de uma outra maneira. Não daquela coisa robotizada que a mídia passa, não daquele, né, daquele mal profissional. Hoje eu enxergo realmente o lado humano, que era isso que eu queria fazer. Trazer a humanização desses profissionais. E isso é muito legal, porque até no livro, né, a gente tem essa questão, né, do Gustavo, né, se não me engano, do primeiro mocinho, né, dele se perguntar, né, tipo, até quando eu vou ficar fazendo isso, né, porque ele entende o quão perigoso é aquilo. Então, sim, tipo, ele fala, caramba, até quando eu vou ficar aqui, né? Tipo, eu vou parar quando eu tiver minha família, quando chegar em tal ponto na minha empresa e tudo mais, porque, querendo ou não, é isso, né? Porque eu acho que até na nossa vida, né, a gente faz esses cálculos de, tipo assim, olha, quando eu estiver em tal lugar, eu acho que eu consigo dar uma parada no trabalho e tudo mais, mas eu também, realmente, era uma questão que eu nunca tinha pensado na questão do... Muitos, até para sair, para nos defender, né, como população, não tem a chance de concretizar os seus planos, os seus sonhos. Porque eu prego isso também na série, nos livros, que a gente, como civil, a gente tem, claro, todo mundo está sujeito a sair de casa e não voltar mais, mas um policial, essa chance onera em, sei lá, trocentas vezes. Então, assim, é muito difícil, né? E muitos lá, até dentro do livro, você vê o amigo do Gustavo, né? Que já recém-casado, e aí a esposa perde ele lá no início do livro. Então, muitos não têm essa chance de concretizar os sonhos. E hoje, aqui, é o que a gente mais está vendo, infelizmente. Isso é verdade. Mas você também não parou, né? No Missão Boa, você tem mais alguns livros. E eu queria falar um pouco deles também. Ano passado eu participei de uma leitura coletiva de Nunca Mais. E, meu Deus do céu, que livro foi aquele? Nossa, é sério, eu me emocionei muito com aquele livro. Tanto que eu até falei, gente, entrou no meu top 5 de 2021, porque foi muito bom, assim, pra mim. Ai, de verdade, sério, foi um livro muito real. E eu tava olhando o seu Instagram e você tava falando sobre isso, né? Você preza por construir personagens reais, né? Personagens que você vai olhar para uma pessoa do seu dia a dia e você consegue encontrar, tipo, aquela pessoa ali, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa questão dos personagens reais, né? Porque a gente tem essa história em que os mocinhos, os principais, eles são bons, eles são ruins, eles têm os momentos deles, eles têm o desencontro, o reencontro, e isso é ser real, né? Isso às vezes, tem a questão da romantização, né? Porque a gente tá em um livro de romance, mas por mais que foi romantizado, você ainda conseguiu trazer essa questão, tipo assim, são humanos, são pessoas, erram, acertam, e é essa vida, né? Sim, então, infelizmente nem todo mundo tá preparado para encarar isso no romance ainda, né? Porque o romance, a gente vem de princesas, de príncipes, a gente idealiza aquele cara perfeito
que é o romance que pouco me atrai. Não que não sejam bons, mas pouco me atrai, porque assim, a gente precisa... Eu acho que a leitura, ela nada mais é do que identificação. Para você curtir um livro, pelo menos essa, eu estou falando agora como a Cristina leitora, né? Você vai curtir uma história que você se identifique com algo da história, com alguma coisa. E aí, o que gera essa identificação para mim nos meus leitores é construir personagens imperfeitos, que também erram, que também se desconstroem, que também estão em aprendizado, assim como a gente, que não são perfeitos o tempo todo, que fazem besteiras. Então, eu acho que isso é a magia, sabe? É você desconstruir padrões e construir coisas... o personagem também, assim como o leitor que está lendo, ele precisa aprender alguma coisa, alguma lição. Então, eu amo criar os meus mocinhos. Se você ler todas as minhas histórias, você não vai encontrar nenhum mocinho 100% perfeitinho, porque não é algo que eu curta escrever. Eu não consigo fazer nenhum mocinho perfeito. Eles são perfeitos dentro das suas imperfeições. Então é isso, eu não consigo criar de outra forma. Uhum. É realmente essa questão da identificação mesmo, né? E Nunca Mais mesmo, tipo, a mocinha, ela é muito eu, assim, tanto que na discussão Tem gente que teve... que odeia a Mari ainda e consegue apoiar o Andrei 100% e odiar a Mari, mas tudo bem. Foi eu o tempo todo do livro, porque eu falava, gente, que menina insuportável, como que ela faz isso? Isso é o bacana da leitura. Eu falo que quando você tem uma leitura que ela simplesmente passa, você não quer jogar o livro na parede, você não xinga ninguém, você não sente nenhuma daquelas emoções, eu digo que esse livro, a gente não pode dizer que existe livro bom ou ruim, mas que essa leitura não foi proveitosa, né? Porque eu acho que o livro é justamente isso. Se você sente muito ódio do personagem, cara, aí é que eu amo, porque é sinal que eu realmente consegui passar o que eu queria, né? Construir uma personagem marcante, forte. Eu acho que trabalhar as emoções dos leitores, cara, é muito maneiro, é muito bom. Uhum. Mas ao mesmo tempo que eu falava assim, nossa, que menina insuportável, eu conseguia muito me encontrar nela. Eu conseguia muito me ver fazendo as mesmas coisas que ela, né? E eu acho que uma das coisas legais, assim, que eu gosto de ver em filme, em série, é essa questão de pensar também, né? É que às vezes a gente tá lendo, e principalmente quando a gente tem dois pontos de vista na história, né? A gente tem o ponto de vista de um e o ponto de vista de outro. Às vezes a gente tem que entender que o outro não tá vendo aquilo que o outro tá fazendo. Então, tipo, é natural que a pessoa se porte daquela maneira, que fale daquela maneira, porque ela não tá vendo aquela parte, né? E isso é uma coisa que acontece na nossa vida. Às vezes a gente é impulsivo porque a gente não tá vendo o outro lado, porque a gente não tá vendo outras situações. Então, acho que, como você falou, essa questão da identificação mesmo, de você, dessas emoções serem geradas dentro de você, eu acho que faz total diferença na experiência, assim. Eu acho que foi por isso que entrou no meu top 5, porque foi um livro, assim, que tinha hora que eu tava amando, tinha hora que eu tava odiando, tinha hora que eu tava... Demais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ter raiva e compreender os dois. Uhum. Porque o Andrei, eu quis muito estapear o Andrei, né? Porque o Andrei é um personagem muito real, é um anti-herói, assim. Apesar de eu nunca ter escrito nenhum personagem 100% perfeito, o Andrei, eu acho que ele é o mais imperfeito de todos os meus personagens imperfeitos. Então, o Andrei é aquele cara completamente avesso, que eu, Cristina, não iria querer para minha vida, sabe? Então, por isso eu entendo muito a Mari, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito, muito independente. Eu trabalho com as minhas possibilidades, eu trabalho com o que eu tenho na minha mão. Eu não estou contando, vamos supor, com o do meu marido, ou com, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito pé no chão, muito realista. Então, eu entendo a Mari 100%, né? Essa independência dela querer, mesmo que a família dele tenha dinheiro, enfim. E o Andrei é tudo que a gente... né? Mas ao mesmo tempo a gente quer dar colo para ele, porque ele é um imperfeito tão fofinho que a gente, né? E ele em nenhum momento ele esconde dela quem ele é. Ele fala para ela, eu sou isso, eu sou, entendeu? Então isso aí ele já me conquista, né? Porque ele não mente. Então já me conquista nessa parte.
essa questão, né? Em um mundo onde a gente está acostumado a ter as pessoas escondendo as coisas, escondendo quem elas são, né? Ele é o que ele é e ponto final, entendeu? Exatamente. Ele está disposto a mudar. E essa disposição dele a mudar, porque hoje a gente vê muitos padrões na sociedade e que você tem que seguir aquele padrão. Ninguém quer esperar pela mudança, ninguém quer esperar pela desconstrução, porque, gente, eu falo, ninguém nasce sabendo. O que eu sei hoje, há 5 anos atrás, eu não sabia. Então, a gente vai aprendendo, todo dia a gente aprende uma palavrinha nova, todo dia a gente aprende uma maneira nova de se portar como cidadão, de se portar como pessoa, né? A gente aprende vários significados. Então, eu acho que nas histórias também tem isso, sabe? Não dá para você ter um padrão de julgamento apenas, você tem que acreditar no ser humano, né? Porque o ser humano, graças a Deus, ele está em constante evolução. Ninguém é aquilo que nasce até hoje, né? A gente vai mudando, hoje, se você conversa com a Cristina de 20 anos atrás, com certeza você ia ter uma outra Cristina na tua frente. Então, a gente é evolução, sabe? Eu acredito nisso. Uhum. E essa é uma questão, assim, até em questão de sociedade, né? Aquilo que a gente tem vivido, principalmente na internet, essa questão do cancelamento, né? Essa questão da gente ver a vida nesse preto e branco. Acho que as redes sociais trouxeram isso muito pra gente, né? Que a gente acha que o que a gente vê é realmente aquilo que acontece. E às vezes o que a gente vê não tem nada a ver com a realidade. Então, o centro da vida da pessoa, porque, assim, quando você está dentro de uma rede social, você vai querer mostrar a sua melhor parte, né? Aquilo ali não é 100% de você, às vezes é só um pedacinho do que você é. E eu falo que nós humanos, a gente é feito de pequenos fragmentos, né? E vai se juntando pedacinho a pedacinho. Ninguém é só bom e ninguém é só ruim. Então, quando você chega ao ponto de cancelar uma pessoa por um erro que ela cometeu, você está se colocando como ela, você não está se colocando num lugar de estender a mão, que é a empatia, que hoje tanta gente prega a empatia, e aí quando chega essa hora, realmente é o primeiro a ir lá, um comentáriozinho negativo, né, sem se importar que do outro lado da tela tem um ser humano que está lendo aquilo ali, como isso vai chegar para ele. Como eu conheço pessoas que já quase morreram porque entraram em depressão, tentaram se matar, enfim, por conta de ataques na internet. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é uma responsabilidade que recai sobre nós. E eu acredito que a hora do acerto, ela sempre chega. Você não planta nada que você não venha colher. Então, a lei da semeadura é a mais correta que existe na nossa vida, né? Independente da religião, independente do que você acredita, a lei da semeadura ela é correta. Não dá para você plantar limão e querer colher morango, não existe isso. Verdade. Eu estava lendo essa semana no livro do C.S. Lewis, ele estava falando sobre isso, ele estava falando sobre a palavra gentleman, né? Que antes era usada para se falar de uma pessoa que tinha posses, que tinha coisas, né? E que, com o decorrer do tempo, as pessoas conseguiram mudar, né? E hoje, quando você fala que alguém é um gentleman, é porque a pessoa é educada, é porque a pessoa, né, se porta bem, fala bem. Então, ele estava falando assim que às vezes é isso que acontece, né, na nossa vida. Uma coisa que antes era específico, que fazia sentido, né? Uma palavra que antes era útil para alguma coisa, com o passar do tempo... Exatamente. Então, aí, como é que você desconstrói uma pessoa dessa, né? Que nasceu, eu sou da década de 80. E aí, é claro que não justifica, como a gente vê agora no reality show, né? No BBB, pessoas questionando outras pessoas sobre como se portar. Hoje, eu não acredito que isso seja aceitável, porque a gente tem um mundo de informação. Eu não sou da era digital, né? Na minha época era difícil até você se comunicar com alguém. Hoje você abre a rede social, você tem um mundo de informação para você tem livros, você tem tudo. Mas ainda assim, até que isso se normalize para você, isso leva algum tempo, né? E você não pode criticar uma pessoa que tem uma forma de aprendizado diferente da sua, porque senão você também coloca nesse lugar da ignorância. Então é muito difícil, sabe? Então hoje é muito difícil realmente. Eu acho que essa galera que está vindo nova aí, essa geração, a geração da minha filha, eu acho que para eles é muito mais fácil absorver, né, informações, que eu acho que fica
tenha mais facilidade, porque já nasceram na era de tudo, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente também tem que procurar também. A gente não pode ficar naquele lugar ali, é porque eu sou de 80, eu não sei. Então, a gente tem que também se atualizar. Não tem jeito. É uma caixinha que precisa abrir outra caixinha, que precisa abrir outra caixinha constantemente, sabe? Buscar constantemente. Isso é verdade. E a gente tem que ter essa cabeça, né, de entender que nem sempre o que a gente acha que é certo é o certo. Exatamente. Mesmo, né? E se realmente se desconstruir todos os dias e como você falou, né, aprender, nem que seja uma coisinha nova todo dia. Eu me coloco nesse lugar, todo dia eu preciso aprender alguma coisa, porque senão parece que a vida fica sem sentido. Quando você não se coloca num lugar de aprender uma coisinha, nem que seja numa conversa, a conversa que a gente está tendo aqui é uma troca, então é um momento que senão o dia passa mais um dia, e aí, menos um dia, porque cada dia que você vive é menos um dia de que você poderia ter tido boas experiências, sabe? Então, nem que seja assistindo um seriado, você está aprendendo, lendo um livro, né? Ou até mesmo na rede social, colocar em lugares que estão te transportando para novas informações, eu acho que é muito válido. Uhum. Vamos voltar um pouquinho lá no começo, que você falou que o seu marido enviou os originais para várias editoras, e eu queria saber como que foi essa sua escolha de falar assim, não, eu quero ir para essa editora, eu quero que vocês publiquem, porque assim, era um mundo novo para você, né? Você tinha acabado de escrever o livro, o seu original estava aí para as pessoas lerem. E assim, a gente comete muito erro no início de carreira, né? Porque assim, eu caí de paraquedas. Eu realmente, como não era uma coisa que eu almejava ser, né? Porque você está fazendo jornalismo, então, né, tem outras áreas que você pode alcançar também, mas se entende que você quer ser jornalista, né? Se você está fazendo jornalismo, que a gente entende. Eu estava na minha zona de conforto, então eu já tinha uma carreira, uma profissão consolidada, então, assim, eu não sabia nada. E aí, como que você escolhe a casa editorial que você quer ir? Eu não sabia nada sobre revisão. O meu primeiro exemplar não foi mal revisado, não houve revisão, a editora não fez revisão. E aí, como que eu e meu marido escolheram? Não, vamos escolher essa casa editorial aqui, porque ela promete publicar o livro logo em 2 países. Então, de repente, é melhor que uma, mas balela, a gente super errou nisso também. E aí foi uma sequência de erros, eu realmente aprendi muito errando, muito. Fui aprendendo com os meus erros, né? Como andar de bicicleta, que você vai caindo, levantando. Para a minha vida hoje, né? Eu ainda continuo aprendendo, eu ainda continuo pesquisando, eu ainda continuo aprendendo. Mas, assim, hoje a minha visão, aquela Cristina que começou lá em 2014, é completamente diferente. Se eu fosse começar hoje, com a cabeça que eu tenho, eu começaria de uma outra forma. Eu não começaria publicando por editora, eu começaria publicando, como muitos autores estão nascendo aí, de forma independente na plataforma, na Amazon. Então, eu fiz o caminho inverso. Para mim, tudo é válido de experiência, né? Mas eu não obtive um retorno financeiro como eu deveria ter obtido, e entre outras coisas, né? Mas hoje eu sei disso, né? Quem está começando de repente, se não procura ouvir, porque eu também fechei muito meus ouvidos para algumas pessoas que tentaram me alertar de algumas situações, e aí você está deslumbrada, você está naquele mundo, você acha que para você vai dar certo, sabe? Então, eu acho que hoje quem está começando deve sim pesquisar, procurar ouvir pessoas, que você não precisa tomar o mesmo tombo que eu tomei, entendeu? Então, quando você se coloca no lugar de ouvir, de aprender, de prestar atenção, você evita um monte de errinhos aí que você não deveria cometer. Mas sobrevivi, estamos aqui sobrevivendo, e hoje o meu livro está na 3ª edição do primeiro livro, né? Eu fui ainda para uma 2ª editora que também foi menos ruim, mas também não deu certo. E aí eu continuei, tentei estou numa 3ª casa, e hoje eu digo que o meu livro está do jeitinho que eu queria, né? Na melhor roupagem,
Não que eu não tenha problemas, né? A gente tem problemas, não tem problema de um lado, mas tem problema de outro, mas a gente está conseguindo seguir aí a estrada, e ser autor nacional, gente, é muito difícil. A gente enfrenta 10 vezes mais problemas que um autor internacional não enfrenta, porque ele não tem que estar se autodivulgando o tempo inteiro. O livro dele faz sucessinho lá, publica aqui e pronto, todo mundo compra. Nem se divulgar ele precisa. Então, o autor nacional, a carreira de um autor nacional é realmente muito difícil mesmo. Verdade. Eu estava até vendo esses dias uns stories da Kel Costa, que ela estava falando sobre avaliações, né, na Amazon. E eu falei, caramba, gente, olha o tipo de coisa que o autor nacional tem que estar se preocupando. Tipo, não tem um minuto de paz mesmo, porque além de você ter que escrever, assim, várias coisas, né? Agora que eu entrei mais nesse mundo dos nacionais, acho que foi no final do ano passado, que eu tava vendo alguma coisa assim, que tipo, tinha um grupo no Telegram, que eles estavam pegando os livros e estavam disponibilizando o PDF para as pessoas, assim, sem pagar nada, simplesmente disponibilizando. E aí depois, agora no começo do ano, essa questão das avaliações da Amazon. Então, quando não é a pirataria, né, é a Amazon, são pessoas sendo pagas para escrever indicações, né, comentários lá na Amazon ruins sobre o livro. Você fala, caramba, gente, de todos os lados estão sendo bombardeados, né? E também ano passado a gente teve aquela polêmica, né, do menino falando que livros nacionais não prestam e que ele não gostava de... Mas isso é sempre. É difícil. Eu acho que hoje, primeiro, quando você escolhe ser autor nacional, primeiramente você tem que entender se você está preparado psicologicamente para isso. Porque se fosse só escrever o livro, poxa, estava maravilhoso. Não é só escrever o livro, né? E o livro, depois que você escreve, que ele sai de você, que você joga ele aí na Amazon, ou joga ele, publica, ele é de todo mundo, assim, sabe? Então você tem que ter a cabeça primeiro boa para entender que nem todo mundo vai gostar. Você já tem que publicar o livro entendendo isso, que você não vai conseguir agradar todo mundo, que ninguém consegue agradar todo mundo. Sobre essas outras polêmicas aí, eu não sou o tipo de autora que eu gosto de me envolver com... Eu não me envolvo. Até hoje você não viu nada nas minhas redes sociais e não vai ver até hoje eu com a cabeça que eu tô hoje. É que eu falo, a gente está em constante evolução. Eu me envolvendo em certos tipos de você não vai se posicionar, você... Se posicionar, eu acho que quando você se posiciona para comprar certos tipos de situações que você já sabe que existe no mercado, eu acho que fica até meio que vira uma hipocrisia. Então, a gente que está junto, a gente que sabe como o mercado funciona, é o que eu falo, muita gente vai para a mídia para falar da corrupção da política, da polícia, mas a gente vê que isso, infelizmente, também acontece na literatura, a partir do momento que o autor ele se propõe a comprar avaliações do seu próprio trabalho, então ele está cometendo sim um ato de corrupção, ele está se enganando, né? Porque eu não quero me enganar. Todas as minhas avaliações que tem lá na Amazon são orgânicas, são de leitores que realmente leram o livro, que gostaram ou não gostaram, enfim. Cada um tem direito à sua opinião, mas está lá as avaliações. E quando ele comete já esse ato criminal para mim, porque isso é uma coisa criminal, né? Você está fazendo um ato criminoso. E ainda para prejudicar outra pessoa, comprando avaliações negativas para livros de outra pessoa, aí o negócio desanda. Então, eu não quero fazer parte desse nicho, por isso eu não falo sobre isso. Eu acho que é muito difícil ser autor nacional. Então, a gente, infelizmente, a gente pode até conscientizar o leitor, mas de outra forma, é como a pirataria. Eu não sou aquela autora que vai para a rede social, que estão botando meu livro PDF, porque o livro PDF é uma coisa errado, muito. Mas como que você informa para esse leitor que é errado? Trazendo a ele a consciência de que o gasto que se é para publicar um livro, eu acho que quando esse leitor
ele começa a ter esse entendimento, porque às vezes o leitor está lendo, cara, ele não está fazendo por maldade, porque eu não vou ser hipócrita. Eu já fui a pessoa que já leu. Quem nunca baixou um filme pirata? Quem nunca leu um PDF? Entendeu? Então, assim, hoje, com a consciência da minha desconstrução que eu tive, evolução, eu não vou fazer isso, sendo com nacional ou internacional, porque eu sei o quanto isso prejudica o autor. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar, para esse leitor que faz isso, num lugar de mostrar a ele o entendimento do quão aquilo é errado. Porque a partir do momento que você vai para a mídia massacrar esse leitor, aí você está se colocando no lugar, daquele lugar que a gente não quer, de cancelador, sabe? E aí você está sendo meio que está cometendo hipocrisia, sabe? Então é realmente se colocar no lugar de mostrar por que alguém não deve baixar o PDF, por que alguém não deve estar num grupo que está pagando para se avaliar um livro, porque a gente sabe a necessidade do Brasil, a gente sabe como foi essa pandemia para muitas pessoas, e de repente muitas pessoas que estão nesse grupo, às vezes até estão vendo isso como uma fonte de renda para sustento de suas famílias. Errado pra caramba. Não estou dizendo que é certo e nunca vai ser certo, mas a gente tem que conscientizar essa pessoa que faz isso de uma outra forma. Claro que vai ter sempre aquele mau caráter, que é mau caráter mesmo, que ele sabe que está errado, ele quer permanecer no erro, mas dentre essas pessoas tem outras pessoas também que vão na manada, sabe? Então a gente tem que trazer essas pessoas para a gente de volta. Eu concordo com você. Eu acho que é bem isso, assim, também. Eu acho que quando a gente fala até mesmo de... É porque a gente não está acostumado com esse processo, né? De saber o quanto de tempo isso demanda, o quanto de dinheiro isso demanda. Eu acho que antes de eu... Nunca mais. Eu levei 2 anos para escrever o livro. Aí você vê, o leitor, ele consome aquela leitura em 2 dias. Eu levei 2 anos trabalhando naquele livro. Aí depois, foi um livro que eu publiquei independente, né? Que eu estou abrindo essa vertente independente agora. Eu nunca fui independente, estou começando a ser agora. Eu sempre trabalhei por editora. E aí eu senti a necessidade de também abrir essa outra vertente da minha carreira. E aí é revisão que você paga, é capa, nada disso é barato, é diagramação, é leitura crítica. Porque você quer apresentar um bom trabalho para o leitor. Eu preciso saber que eu estou apresentando o meu melhor, que a cada trabalho eu quero que um seja melhor que o outro, sabe? Que as pessoas vejam no meu texto a minha evolução como escritora, como tudo. Então, aí quando você vê pirateado assim, dói, é difícil. Primeiro que você não vai ganhar nada com aquilo, né? É como se tivesse todo o seu tempo. Mas aí você também vê que, graças a Deus, ainda tem uma boa parte de leitores, sabe, que fazem questão de ir na Amazon, de comprar, de baixar, de ler, que dá o valor. Ainda tem muita gente que valoriza, sim, e é por essas pessoas que eu brigo, sabe? É por essas pessoas que eu faço questão ainda de escrever, que eu falei, quando não tiver mais sentido, eu simplesmente fecho meu computador e paro. Mas eu ainda acredito. É difícil pra caramba, todo dia você tem que estar se reinventando, até em situações de feed, de escritas, de ver o que está na crista da onda, de ver o que o leitor está lendo, o que o leitor está gostando. Então você tem que estar se auto-informando o tempo inteiro. Mas ainda vale a pena. Então são por esses leitores que eu trabalho. O resto a gente sabe que existe, mas não tem jeito, sabe? É conscientização de cada um mesmo, não tem como evitar isso. Verdade. Eu queria falar um pouco com você sobre processo criativo, porque assim como existe a pesquisa, né, existe o processo de sentar e escrever, né, e às vezes acho que esse talvez seja até um pouco mais difícil, né, porque você tem que realmente estar focado naquilo. Eu queria saber qual é o seu processo criativo, como que você funciona durante os períodos que você está escrevendo, você tem algum ritual que você precisa fazer para você render mais, escrever? Eu não tenho muito ritual, não. Eu preciso estar sozinha, assim, isso eu preciso. Silêncio, sozinha, não curto escrever. Para mim, ouvir música só mesmo se aquela música tiver alguma coisa a ver com aquela cena em questão, mas eu não sou aquela escritora que eu preciso estar conectada, porque eu digo que eu tenho muitas vozes na cabeça. Então, se eu coloco mais barulho dentro de
perto de mim, fica uma confusão total. Então, meu processo de escrita é eu sozinha comigo mesma, e eu não me forço. Eu tenho uma meta de palavras todo dia, que eu acho que a gente tem que ter, porque senão você fica bloqueada um dia, 2, uma semana, 1 mês, 2 meses, e né, você não rende, você não consegue entregar nada e nem entregar um projeto que te pedem. Então, eu tenho isso, mas eu também não me forço. Eu terminei um trabalho agora, meada de janeiro, e aquilo me cansou muito mentalmente, sabe? Foi um trabalho que exigiu muito de mim, é uma coisa completamente nova, que fora do meu habitual. Então, eu falei, até ontem eu estava num bloqueio assim total, mas não foi um bloqueio de não saber o que escrever, foi um bloqueio mental mesmo. Eu precisei me tirar esses dias de férias, né, para poder realmente deixar que a escrita desse livro que eu estou para lançar, já que eu estou finalizando ele, fluísse, entendeu? Mas eu não tenho muito critério, não. Às vezes as cenas vêm muito forte, e quando acontece isso que aconteceu esses dias, eu realmente me respeito, sabe? Porque eu não sou uma máquina de escrever, então eu me respeito porque eu quero entregar a verdade, eu quero entregar o meu melhor para o leitor. Então eu preciso estar dentro da minha verdade. Você falou um pouco sobre a Amazon, e eu tenho visto essa migração, né, enorme, assim, de pessoas que querem publicar, mas que às vezes não conseguem publicar por uma editora, por questão de custos e tudo mais, e ir para a Amazon tem sido a saída para essas pessoas. Você foi para a Amazon já pensando nisso, tipo, ou foi realmente por conta dos leitores? Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Mas porque quando você coloca na Amazon fica mais acessível, né, para as pessoas, você consegue diminuir um pouco o custo ali e fica até melhor para os leitores. Mas eu queria saber para você como que tem sido essa experiência de se autopublicar, porque publicar como editora já é difícil. Imagina você ir lá e pagar todo o seu bolso e tipo colocar na Amazon, que você tem que estar fazendo o trabalho que até mesmo a editora faria para você, que você está fazendo, né? Eu queria saber como tem sido essa sua experiência de estar vivendo isso. Então, para mim, a experiência nesse livro agora foi muito boa, né? Graças a Deus, o livro já, né, no primeiro mês, ele se pagou completamente e sobrou tudo. Para mim foi maravilhoso. A minha experiência mesmo de ser uma autora independente é realmente para mim ganhar a minha autonomia, sabe? Porque aí você, na editora, não que eu esteja insatisfeita, mas a editora ela tem as formas de trabalhar dela. Então, ela tem, como é que eu vou te dizer, as datas, ela tem um calendário, ela tem tudo direitinho, né? Nem sempre você vai conseguir publicar na hora que você quer, do jeito que você quer, né? A editora vai formatar o teu texto, diagramar no padrão da norma da casa editorial que você... E tá tudo certo, mas também tem um lado financeiro. A Amazon, ela te possibilita você ter um retorno financeiro que você não tem em editora nenhuma. Porque na Amazon você recebe mensalmente, na editora, na minha editora, por exemplo, é uma vez ao ano. Então, como que o autor sobrevive com aquele dinheiro uma vez ao ano? Então, a Amazon mesmo é o nosso salário, assim, é da onde a gente tira o nosso sustento mensalmente, que a gente paga boleto, que a gente faz as coisas. É lindo você publicar pela editora, é maravilhoso você ter uma casa editorial, né? Mas isso hoje, no meio literário, é mais como um status do que como uma forma financeira de você poder viver do seu trabalho. Você não consegue. Então, tudo que uma editora faz, você como autora independente, você consegue fazer. Você consegue ter sua lojinha, vou montar a minha em breve, fazer o livro físico do e-book que está lá. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas nada que você tenha um cast de bons profissionais que você não consiga fazer. É você mesclar mesmo, pegar um bom diagramador, acertou, permanece com ele, um bom capista, uma boa revisora, né? Porque você tem que continuar. Eu, por exemplo, eu venho de editora.
Eu não poderia agora, no meu livro independente, cair o padrão que eu vinha apresentando para o meu leitor. Então, eu tive que, sim, angariar bons profissionais para trabalhar comigo, porque senão ia desandar tudo, né? Os meus leitores iam ficar, que isso? Espera aí. Então, a gente tem que ter cuidado, não tem jeito. Eu falo muito sobre isso, né? Que hoje em dia, ter um livro físico, eu digo principalmente de autores nacionais, né? Porque sabendo um pouco mais do mercado como eu sei hoje, é realmente um artigo de luxo. É aquela coisa, assim, que você lê o e-book e se você gosta muito, você vai lá e compra no físico, né? Porque é realmente essa questão, assim, de... E eu acho que quando são seus leitores fiéis mesmo, as pessoas buscam por isso, né? Elas querem ter o livro na estante, quer ter o autógrafo. Então, é isso que eu falo, porque é isso ainda que me emociona no mercado, na literatura nacional e no mercado. Então, eu me sinto uma autora muito privilegiada pelas minhas leitoras. Eu tenho leitoras que estão comigo desde do meu primeiro livro, que estão lá, que me acompanham, que não saltam a minha mão, independente de onde eu esteja, da casa editorial que eu esteja, se eu estou independente. Então, é isso que me motiva todo dia, é isso que me motiva a entregar. Porque se a gente ficar só olhando os problemas, né, a gente não consegue caminhar. Se você for olhar só as pedras que tem no seu caminho, você não consegue chegar no seu destino final. Então, você tem que continuar apenas caminhando. Continua caminhando, olhando sempre os pontos. Ah, eu passei por essa pedra aqui, mas ali na frente eu tinha uma sombra. Eu me sentei sobre a sombra. Então, é muito sobre isso, sabe? É você enxergar, fazer de um limão uma limonada e enxergar. E é o que a minha cunhada sempre fala muito para mim. Cris, o que é nosso vem, a sua hora chega. Se você está plantando coisas boas, você vai colher. Então, você colocar um pouquinho a ansiedade de lado e entender que você tem que continuar caminhando. Que a hora que tiver que acontecer, do seu destino acontecer, vai acontecer. Entendeu? Então, eu penso muito sobre isso. Então, eu deixo os mimizinhos de lado, os problemas de lado, e só sigo no meu foco ali, que é por essas pessoas que acreditam no meu trabalho, que me leem, que valorizam. Então, é por elas que eu continuo. Agora, indo já para o final, eu queria falar sobre a Bienal do livro, porque eu vi que você foi para a Bienal, né? Ano passado. Eu queria que você falasse um pouco como foi essa experiência para você de encontrar, né, os seus leitores e de ter essa oportunidade de ver esses rostinhos, né? Porque, às vezes, como autores, talvez vocês não tenham tanto essa facilidade, né, de colocar, tipo, um rosto junto com um nome, né? Às vezes, algumas pessoas, até leitores que viraram amigos, né? Tem toda essa questão. Graças a Deus. A Bienal é sempre uma caixinha de surpresas boas, né? Eu tenho muitas surpresas boas na Bienal. A gente encontra muitas leitoras que estão sempre toda a Bienal ali com a gente. E chega muita gente nova também. A Bienal é sempre um lugar de network muito, muito, muito bom. De você conhecer novas pessoas, de você trazer essas pessoas para vocês. Então, assim, a minha primeira Bienal foi em 2015 como autora. E desde lá, todas as bienais eu venho arrastando um pouquinho de gente para mim. Sabe? Porque aí você conhece pessoas que às vezes está até com você ali, mas você nunca tinha parado para conversar. Ou um leitor novo que chega, aposta no seu livro, que esse é o melhor leitor. Chega na Bienal, você está ali. Eu tenho muitas leitoras assim hoje. Vou levar, não sei. Aí vai lá, compra, porque na Bienal às vezes o livro está com um precinho promocional e a pessoa... tá barato, né? Vou levar. E aí esse leitor depois vem para você, né? Eu tenho muitas leitoras assim que se tornaram minhas amigas, então eu amo estar na Bienal. A Bienal, em breve a gente vai ter de São Paulo, né? Que é em julho. E eu já estou ansiosa também, porque a Bienal é muito bom estar. Mesmo é bom você ter uma casa editorial para estar na Bienal, mas mesmo que você não tenha, eu acho que nem que você tenha que fazer um encontrinho na praça de alimentação, sabe? Eu acho que eu nunca vou deixar de ir à Bienal, porque a Bienal é lugar de troca mesmo. E a gente está ali junto com pessoas que amam a mesma coisa que você. Então é um monte de doidos juntos. Então é bom. Agora, para finalizar mesmo, eu queria que você desse
uma dica aí para alguma pessoa que está assistindo, que tem vontade de publicar seu próprio livro, que tem vontade de escrever, queria que você desse uma dica e, sei lá, contasse de alguma história que você fez e que você não quer repetir, já dá essa dica aí para as pessoas. Então, quem está querendo começar a escrever, a primeira dica que eu tenho é senta e escreve. Estuda sobre o que você está escrevendo, mesmo que você ache, é só um romancinho, ou é um livro contemporâneo, ou entrega o máximo de verdade que você conseguir para o seu leitor. Ele precisa identificar você ali naquela história, ver a tua verdade, né? Não tenha ansiedade de publicar por editora. Isso foi uma coisa que me fez quebrar a cara. Eu apanhei muito. Publica seu livro na Amazon. Se a sua história for fantástica, você vai ter pessoas procurando de editoras. Para Nunca Mais, eu já recebi 4 convites para publicar, mas assim, foram lugares que realmente eu não me identifiquei, ou identifiquei problemas que eu já tive, que eu teria com esse lugar. Então, eu prefiro, né? Hoje eu corro de problemas. Então, pesquisa, estuda, se informa, não tenha vergonha de perguntar, sabe? Conhece um autor, chama ele, pergunta. Eu estou aqui também, se precisar. Sempre estou respondendo pessoas lá no Instagram, no direct. Vai lá, Cris, como que eu faço isso, isso e isso? Tem profissional para me indicar? Eu não tenho problema nenhum em fazer isso. A gente tem um mundo aberto aí o leitor, o leitor ele não é de um autor só, o leitor ele não lê um livro só na vida, ele lê vários. A gente tira pela minha estante aqui, eu tenho livros de todos os autores possíveis, então a gente está aí para se ajudar. E é isso, pesquise, não desista do seu sonho. É difícil pra caramba, mas também tem muita coisa que vale a pena. É muito gratificante o carinho que a gente recebe. Então, tem mais coisas boas do que ruins, mas a gente vai com a cabeça aberta, o seu psicológico muito preparado, porque tem aquela pessoa que vai fazer aquela avaliação porque realmente a história não bateu, não gostou da história, não gostou de alguma coisa na narrativa, mas, infelizmente, também tem a pessoa ruim, que vai lá para te magoar, porque às vezes tem pessoas que estão feridas e elas precisam ver o outro ferido também para se sentir bem, e isso acontece, não tem jeito. Então, vai com essa cabeça de que você não vai agradar todo mundo, escreva o seu melhor, dê o seu melhor, que tudo vai, no final, dar tudo certo. Então é isso, gente. Cris, queria muito te agradecer, de verdade, foi um papo super gostoso. Eu tenho certeza que, do mesmo jeito que foi super legal ouvir você falando sobre as suas histórias, para mim, eu tenho certeza que para essa pessoa que está assistindo também está sendo incrível. Então, queria te agradecer, as portas do Bloomcast estão abertas, e eu sempre digo, né, que as pessoas que quando vêm uma vez, sempre voltam, nunca é uma coisa... Isso é super fácil, entendeu? Os convites comigo eu aceito sempre de prima, então eu não tenho... É só chamar que a gente está aí. Eu que agradeço o convite, foi ótimo estar conversando com vocês, me te conhecer melhor, porque a gente participa da LC, mas é muita gente, então, assim... conhecer melhor, saber, né, como que a história chega para o leitor, para mim é sempre muito gratificante. Tá bom? Obrigada a todos por ter parado um pouquinho para ouvir essa doida aqui. Espero que vocês possam dar uma chance para os livros. Quem curte romance com pegada de mistério, de ação, aquela nuance de comédia, e com personagens imperfeitos. Eu estou lá na Amazon, é só digitar lá Cristina Mello, vai estar todos os meus livros lá, e aí você escolhe um e me dá a oportunidade, tá bom? É isso, gente, muito obrigada mesmo, tá bom? Amei participar. Então é isso, gente. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Se você está ouvindo pelo Spotify, não esqueça de seguir a gente por aí. Se você está ouvindo se você está nos assistindo, né, pelo YouTube, não esquece de curtir, compartilha com alguém que você sabe que quer escrever alguma coisa, que gosta muito de ler. E é isso aí, gente. Até o próximo Bloomcast. Tchau, tchau.